Bom, pessoal, continuando a parte de respiração vegetal, a gente vai ver nesse vídeo um pouco sobre a primeira fase, né, a primeira etapa da respiração, que é denominada de glicólise. A glicólise é a primeira e a mais antiga etapa respiratória, tá? E, como a gente vai ver, ela é independente de oxigênio, então ela não vai utilizar o oxigênio. E isso é interessante porque mostra que há muitos anos atrás, quando ainda não existia a molécula de oxigênio no ambiente, a glicólise ela já existia na respiração no caso aqui, né, dos vegetais que naquela época, né, naqueles milhões de anos atrás existiam. Tá? Então, é uma etapa que acontece tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, mas neste processo respiratório, nessa etapa, ela não utiliza oxigênio, ok? Bom, então a palavra glicólise, se nós formos estudar a origem dela, né, ela significa glicos, que vem da palavra glicose, açúcar, tá? E lisis, né? Essa parte final, que significa quebra, tá? Ou degradação. Então, se a gente for definir a palavra glicólise, significa quebra ou a degradação do açúcar, que pode ser glicose, que pode ser esse açúcar uma sacarose, né? Então qualquer um daqueles açúcares, um amido, um carbono, uma hexose, tá? Então lise, quebra, glico, açúcar, então a quebra ou a degradação dos açúcares. Pensando em plantas, a sacarose é o substrato, né, principal utilizado pelas plantas na primeira etapa respiratória denominada, né, de glicólise, que é o primeiro ponto que diferencia a respiração animal da respiração vegetal. Enquanto que as plantas preferem utilizar sacarose como substrato respiratório, os animais, quando respiram, utilizam como substrato a glicose. Tá? Então, a glicose é um monossacarídeo e a sacarose é um disacarídeo. Sacarose, 12 carbonos, glicose, 6 carbonos. A glicólise é composta por duas fases, né? Resumidamente falando. A primeira fase, ou fase inicial, vão acontecer duas coisas importantes, que a primeira é a formação de hexoses fosforiladas, tá? Então, duas vezes, estão bifosforiladas. E a segunda coisa é a produção de duas trioses fosfatos para cada hexose formada. Tá? Então, hexoses são moléculas de 6 carbonos, trioses são moléculas de 3 carbonos. Na segunda fase, ou na fase final da glicólise, né, vão acontecer 3 eventos principais. Um deles é a produção de energia, principalmente na forma de ATP e NADH. O segundo, a produção de piruvato, que vai ser importante para dar continuidade na cadeia. E terceiro, né, que também é exclusivo da respiração vegetal, que é a produção de malato, tá? Que também vai ser importante na respiração, no caso apenas para as plantas, tá? E outros processos, né, que esse malato vai ser utilizado, tá? Então, a glicólise vão ter duas fases principais, a inicial e a final. Ela também pode ser chamada, né, as etapas da glicólise, de fase preparatória, onde lá vai acontecer a degradação
ou a quebra da molécula de sacarose, propriamente dita, né? E essa hidrólise ou essa quebra vai acontecer principalmente por enzimas, né? Sendo uma delas a invertase ou a sacarose sintase ou SUSE, como a gente chama pela sigla. Vai acontecer então a fosforilação das hexoses e a produção das trioses fosfatos. Na segunda etapa, vai ser a conservação de energia, ou seja, a produção de energia necessária para a formação, a finalização desta etapa. Bom, na primeira etapa da glicólise, a gente vai ver aqui a degradação da sacarose. Então, como eu falei para vocês, a sacarose é um disacarídeo composto por 12 carbonos, sendo que 6 é a glicose e os outros 6 são a frutose. Então, por isso que ela é um disacarídeo, frutose mais glicose. Nós temos aqui a sacarose intacta. Para ela ser hidrolisada ou para ela ser quebrada, degradada, é necessário a presença de uma enzima denominada de invertase. Esta enzima invertase, ela vai quebrar a sacarose em glicose e frutose. Para isso, ela vai utilizar a água. Esta enzima invertase, né, como a gente acabou vendo no vídeo anterior, né, que a glicólise ela acontece dentro do citosol das células, né? Então ela não está ainda dentro da mitocôndria, é antes, ainda no citosol das células. E a invertase, né, ela é encontrada tanto no citosol quanto em outros locais, como por exemplo no apoplasto das células, né, que a gente viu, e também nos vacúolos. Tá? Então, em função dessas diferenças de locais onde a invertase está presente, nós temos uma classificação dela em invertase ácida e invertase alcalina ou citosólica. Por que ácida? Porque tanto o vacúolo quanto o apoplasto dessas paredes celular, vamos dizer assim, né, a parede celular das células, são locais de pH ácido, né, de pH próximo a 5. Então, por isso que ela é denominada de invertase ácida. Enquanto que a invertase citosólica ou invertase alcalina é a enzima que está localizada, como o próprio nome já fala, no citosol das células. E por que é denominada de alcalina? Porque o citosol ele tem pH mais alcalino, próximo a 7. Tá? Então, independente se é invertase ácida ou se é invertase alcalina, ela vai degradar a sacarose. A invertase ácida ela vai ser muito importante na glicólise para os órgãos, né, aqueles órgãos das plantas que têm descarregamento do floema via apoplasto. Então, lembra que a gente viu, né, que a sacarose pode ser descarregada tanto via simplasto quanto via apoplasto. Então, via apoplasto, ela acontece entre os espaços da parede celular. E lá, então, a invertase ácida vai agir degradando esta sacarose em glicose e frutose. Esta enzima, invertase ácida, também vai ser importante para as plantas que estão sob estresse hídrico, também para plantas que sofreram qualquer tipo de dano mecânico, ou ainda plantas que foram atacadas por micro-organismos. Tá? Então, quando acontecer esses fatos, né, tiver esses acontecimentos, estresse, dano mecânico, ataque por micro-organismo, descarregamento do floema via apoplasto,
é a invertase ácida que vai estar sendo importante para a degradação da sacarose. Quando for células maduras e tecidos com crescimento lento, né, então células mais velhas ou tecidos que ainda estão crescendo lentamente, né, não é mais um tecido novo, vai ser importante para quebrar a sacarose, no caso, a invertase citosólica. Tá? E, além da invertase, existe outra enzima que tem a mesma função da invertase, só que possui outro nome, que é a sintase da sacarose ou sacarose sintase, como pode também ser chamado, ou então pela sigla SUSE. A enzima SUSE, ela também tem a função de degradar a sacarose em frutose mais glicose. A diferença da SUSE é que ela utiliza, ao invés da água que a invertase usa, a UDP-glicose. A UDP-glicose é igual a ADP. Tá? Então, ela é uma fonte de energia, né, que só vai alterar a base nitrogenada. Então, em vez de adenina, vai ser urandila. Desculpa. Ao invés da adenina, então a base nitrogenada vai ser uracilo. Tá? Então, vocês lembram lá da genética, que a gente tem a adenina, a guanina, a citosina, a timina e a uracilo. Então, a uracila, junto com 2 fosfatos, é uma fonte de energia. Então, se ela é uma fonte de energia e essa enzima tem a capacidade de utilizar essa fonte de energia, quando ela quebra a sacarose, então ela vai vai formar frutose, né, na hidrólise, e glicose ligada à UDP. Então, essa UDP vai se ligar à glicose formada. E quando vai acontecer isso? Quando que a SUSE vai atuar e não vai ser a invertase? A SUSE, ela é muito importante na glicólise daqueles órgãos das plantas que têm a capacidade de estocar amido, ou seja, principalmente sementes em desenvolvimento, né, que são ricas em amido, e tubérculos que são ricos em amido. Tá? Então, eles, quando respirarem, vão utilizar a sacarose, que vai ser hidrolisada pela SUSE. E também tecidos com rápido crescimento vão utilizar a SUSE. Como eles estão crescendo muito rápido, a SUSE já tem essa energia ligada, vai ser importante porque a gente vai ver no próximo slide que ela vai auxiliar no consumo de menor energia para formação, né, para o processo respiratório. Então, a fase 1 da glicólise, né, como a gente viu lá que acontecia a produção de hexoses, né, a degradação da sacarose e a produção de hexoses. Eram os principais atos, né, que acontecia dentro dessa primeira fase. Então, eu expliquei ali no slide anterior um pouquinho mais detalhado sobre a hidrólise ou a degradação da sacarose, seja pela enzima invertase, seja pela enzima sacarose sintase ou SUSE. Independente de qual das duas enzimas for, a sacarose de 12 carbonos vai formar uma molécula de glicose de 6 carbonos e outra molécula de frutose e outra molécula, no caso a frutose, também de 6 carbonos. Se for pela sacarose sintase e hidrólise, ela vai formar uma molécula de frutose de 6 carbonos e uma molécula de UDP-glicose, também de 6 carbonos. Então, nós temos aqui as hexoses formadas. Após a degradação da sacarose, tá? O
que vai acontecer? Se o órgão utilizar a invertase, seja ácida ou alcalina, para degradar a sacarose, então ele vai formar glicose mais frutose. Essas hexoses precisam ser fosforiladas e para isso vai ter uma enzima denominada de hexoquinase, que vai ser responsável pelo consumo de 1 ATP para cada hexose e, consequentemente, a formação de uma hexose fosfatada, ou seja, glicose 6-fosfato e frutose 6-fosfato. Então, ele consumiu ATP e liberou ADP. Tá? Então, 2 ATPs foram consumidos para a produção dessas duas hexoses. Quando o órgão utiliza a sacarose sintase ou a SUSE como enzima para hidrólise da sacarose, ela vai formar a frutose e a UDP-glicose. A frutose é uma hexose que não tem nenhum fosfato ligado a ela e por isso a hexoquinase vai ter que consumir um ATP para formar a frutose 6-fosfato, que é a hexose fosfatada. Já a UDP-glicose já tem um fósforo ligado a ela, né, que veio aqui da sacarose sintase. Então, ela vai apenas utilizar uma pirofosforilase, né, uma outra enzima, que vai transformar essa UDP-glicose em glicose 1-fosfato. Então, só vai alterar, né, a ordem desse fosfato no carbono 1. Né? E essa glicose 1-fosfato depois se transforma em glicose 6-fosfato. Então, o fósforo que estava no carbono 1 passa para o carbono 6, para ficar igual aqui. A frutose tem um fósforo no carbono 6 e a glicose aqui um fósforo no carbono 6. A glicose e a frutose, elas podem se converter uma na outra. Vejam aqui as setinhas, né, que são reversíveis, ou melhor, reversíveis, essa reação. A enzima que faz isso é denominada de isomerase. Então, por meio desta enzima, a glicose 6-fosfato se transforma em uma frutose 6-fosfato e vice-versa. Então, na primeira fase da glicólise vai ocorrer a degradação da sacarose, que pode ser tanto pela rota da invertase quanto pela rota da SUSE, em que as quais vão confluir para o mesmo ponto final, que é a formação de frutose 6-fosfato. Então, essa hexose 6-fosfato, que na verdade vão ser duas, né? A frutose formada da própria frutose e a glicose 6-fosfato, que vai, por ação da isomerase, ser isomerizada em frutose 6-fosfato. Então, vamos ter duas frutoses 6-fosfato no final da fase 1. Na fase 2, cada uma das frutoses 6-fosfato que foi formada na fase 1, né, no caso aqui está mostrando uma, mas a gente poderia ter a outra aqui que estaria fazendo as mesmas etapas, né, as mesmas reações bioquímicas que tem aqui estariam acontecendo ao lado. Então, na fase 2, o que vai acontecer, que a gente viu lá? Que é a produção de energia, né? Tanto na forma de ATP como na forma de NADH, além da produção de piruvato. Então, se a gente pode visualizar que essa frutose 6-fosfato, ela vai precisar consumir mais um ATP para se transformar na frutose 1,6-bifosfato. Então, agora ela tem 2 fosfatos ligados na sua estrutura. Um no carbono 1 e outro no carbono 6. Por isso que ela se chama bifosfato. Essa frutose 1,6-bifosfato vai sofrer uma hidrólise
e vai gerar, né, já que ela é uma molécula de 6 carbonos, ela vai gerar 2 moléculas de 3 carbonos. Quem são essas moléculas? São as trioses fosfatadas ou gliceraldeído 3-fosfato. Então, um gliceraldeído 3-fosfato e outro gliceraldeído 3-fosfato. Vejam aqui, né, que tem esses símbolozinhos de fósforo ligado nas moléculas, porque elas estão carregando energia, tá? Que está vindo lá da sacarose essa energia. Essas 2 trioses fosfatos formadas, né, gliceraldeído 3-fosfato, vão passar por ação de enzimas para a próxima reação, que é também se transformar em gliceraldeído 1,3-bifosfato. Então, elas vão ter mais um carbono com fosfato e em cada uma dessas trioses vai haver nessa reação a formação de um NADH, um aqui e outro aqui. Depois, esse gliceraldeído 1,3-fosfato, por ação de outras enzimas, se transforma em glicerato 3-fosfato, ou seja, com ação de um ADP, ela mais o fósforo que estava ligado a ela vai formar um ATP. Então, nesta reação. Então, vejam que cada triose forma um ATP, um aqui e outro aqui. Depois, ela ainda continua fosfatada, ela se transforma em glicerato 2-fosfato, libera uma molécula de água e forma fosfenolpiruvato, que também tem fósforo, energia ligada a ele. Então, um fosfenolpiruvato aqui e outro fosfenolpiruvato ali. Esse fosfenolpiruvato, por ação também de enzimas, vai formar piruvato, que é a substância final, o produto final da fase 2 da glicólise. Então, um piruvato dessa triose é formado e outro piruvato dessa outra triose. Além desses piruvatos, nessa última reação, ocorre a formação de ATP para cada uma das hexoses, né, para cada um dos piruvatos formados. Então, um ATP aqui e outro ATP aqui. Então, vejam que nessa segunda fase, a gente pode visualizar aqui a formação de ATPs, que no caso aqui são 4, 2 ATPs para cada triose fosfato formada e um NADH para cada triose fosfato. Então, um aqui e outro aqui. Então, 4 ATPs e 2 NADHs. E ainda tem o consumo de um ATP. Como eram 2 frutoses fosfatadas, né? Uma frutose foi marcada aqui, mas existe ainda outra frutose que vai fazer a mesma coisa dessa, tá? Então, uma hexose oxidada lá na glicólise, né, ela sofreu essa reação de oxidação, vai consumir 2 ATPs, se ela for formada lá pela invertase, e vai produzir 4 ATPs, como a gente pode visualizar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, se ela produz 4 e ela consome 2 ATPs para ser oxidada, ela vai ter um saldo líquido de 2 ATPs. E ela ainda vai ter a produção de 2 NADHs. 2 NADHs. Tá? Então, isso acontece na glicólise fase 2. E qual é a função dessa glicólise, então, para a planta? Produzir a energia na forma de NADH e de ATP, que vai ser importante para essas etapas posteriores da respiração. Formar o piruvato, que também vai ser importante para as fases posteriores. E, além disso, formar compostos intermediários, porque todas essas substâncias que estão aparecendo aqui e no slide anterior
vão ser importantes para a formação de aminoácidos, de hormônios, de proteínas, enfim, de compostos importantes para o desenvolvimento da planta. Bom, então aqui nós podemos resumir a glicólise, né? Na fase inicial, na fase 1 da glicólise, a gente vai ter uma molécula de sacarose que tem 12 carbonos e que, quando for hidrolisada, vai gerar 2 moléculas de hexoses, sendo que cada uma dessas hexoses vai ter 6 carbonos. Nessa primeira fase, ela vai consumir 1 ou 2 moléculas de ATP, dependendo da enzima que vai degradar a sacarose. Se é invertase, vão ser consumidos 2 moléculas. Se for a SUSE, vai ser consumido 1 molécula. Na glicólise, na fase 2, o que a gente vai ter? Cada uma vai ter a formação de 2 moléculas de hexoses, né, que foram geradas na fase 1. Cada uma dessas 2 moléculas, ou essas 2 moléculas, vão gerar 4 moléculas de triose. As trioses, elas têm 3 carbonos cada uma. Então, 2 moléculas de hexoses geram 4 moléculas de trioses. Tá? Porque elas são degradadas, hidrolisadas, né? 6 carbonos em 3 carbonos. 2 moléculas de 3 carbonos. Essas 4 moléculas de trioses fosfatadas de 3 carbonos vão gerar 4 moléculas de piruvatos, que também tem 3 carbonos. Além disso, nessa fase vai ocorrer o consumo de um ATP para formar a hexose bifosfatada, mas ela vai gerar 2 moléculas de NADH, sendo 1 molécula por triose, e 4 moléculas de ATP, sendo 2 moléculas por triose. Então, como a gente tem aqui 4 moléculas de triose fosfatadas, então vamos ter aqui 4 moléculas de NADH formada, né, no total dessas 4 trioses, e a gente vai ter 8 moléculas de ATPs formada para as 2 trioses, né, para as 4 trioses que vieram dessa degradação. Então, no final, o que ela vai ter? Ela vai produzir energia, então, os 4 ATPs, ou os 2 ATPs, os ATPs e os NADHs formados. Ela vai produzir os piruvatos, né? Então 1 piruvato para cada triose, e ela vai produzir compostos intermediários. Aqui também 1 NADH para cada triose e aqui 2 ATPs para cada triose. E neste slide é a mesma coisa do que eu falei, né, no slide anterior, mas para vocês visualizarem, né? Que na fase inicial da glicólise, substratos de diferentes origens são canalizados para a formação de triose e fosfato. Para cada molécula de sacarose que é metabolizada, 4 moléculas de triose e fosfato são formadas. O processo requer a adição de até 4 ATPs. Então aqui nós temos a sacarose sendo degradada pela invertase ou a SUSE, formando glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato e a outra glicose 6-fosfato. Tá? Essas hexoses fosfatadas, né, se isomerizam em tudo frutose 6-fosfato e vai formar a frutose bifosfatada. Essa hexose forma 2 trioses fosfatos, né? Então aqui nós temos as trioses. Aqui com todas as enzimas, né, com o nome de todas as enzimas responsáveis por cada uma dessas reações. Então, gliceraldeído 3-fosfato ou dihidroxiacetona fosfato também é um outro
uma outra triose, que também é isomerizada em gliceraldeído 3-fosfato. Essa triose, né, essa triose fosfato, ela vai formar então o NADH, cada uma delas, mais um ATP nas outras reações e mais um ATP, até formar o piruvato. Esse piruvato vai dar continuidade para as próximas etapas da respiração. E os ATPs e NADHs formados também. Tá? Então vejam aqui também, cada reação tem uma enzima específica para que haja, né, essa formação do seu produto. Ok?